pela generosidade do seu povo. Obrigado por todas as nossas necessidades supridas em Cristo. Obrigado, Senhor. Declaramos milagres, manifestações poderosas da sua bênção na vida do seu povo. Obrigado pelas nossas crianças. Nós as amamos, cobrimos com o amor de Jesus. E obrigado pelo coração dilatado que elas têm de aprenderem a sua palavra. Que esse tempo seja um tempo rico em Cristo Jesus para elas e para todos nós. Em nome de Jesus, a igreja disse amém. Tá ligado? Podem ir na paz. Louvado seja Deus. Vou chamar aqui a Cláudia para compartilhar a palavra com vocês. Deus abençoe. Bom dia. Faça um bom dia. Graça e paz para o seu coração, amém? Aleluia. Deus é bom, amém? Quem se deliciou nesse louvor? Foi maravilhoso, né? Poderoso. Glória a Deus. Então, queridos, queria compartilhar uma palavra aqui. Dia 2 de junho, eu acordei com uma frase na minha mente, né, no meu coração, que dizia: brota, ó poço. E eu sabia que essa frase estava na Bíblia. Então eu fui meditar sobre isso, né? E tu me perguntou onde você estava preparado. Foi onde? Eu falei, desde o dia 2. Ele, ô louco! Mas é porque eu não tive a oportunidade de pregar antes. Quando eles me dão, eu aproveito. Então eu comecei a estudar sobre isso. E Deus foi falando ao meu coração, né? E eu fui impactada por essa palavra desde então. Eu amo alguns personagens. Quer dizer, eu amo os personagens do Antigo Testamento, mas eu tenho preferência por alguns deles, né? E eu amo, por exemplo, José. É um dos preferidos. Mas eu fiquei assim, maravilhada com Moisés, né? E aí eu queria ler com você, amém? Obrigada, Jesus, por essa manhã, por esse tempo, por tudo que a gente já viveu até agora. É tão poderoso estarmos conjuntamente na Tua presença, Senhor. E nós te bendizemos por isso e declaramos mesmo que o Senhor possa aplicar a palavra em cada coração, segundo a necessidade de cada um. E nós te bendizemos. Amém e amém. Amém? Então eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. A gente vai ler a partir do verso 16. Então a Bíblia fala assim: dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel esse cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com os seus bordões. Do deserto partiram para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Então, estava falando para vocês, né, sobre Moisés, e se a gente pegar aqui toda a história dele, eu queria fazer dar uma recapitulada aqui rapidamente, né? Mas as histórias do deserto que a gente lê na Bíblia, elas falam sobre a rebelião de Israel versus a fidelidade de Deus. Não é verdade? Dá uma preguiça, tem hora, né?
Porque o povo murmura, Deus opera, o povo murmura, Deus opera, o povo murmura, Deus opera. E parece que eles nunca lembram, nunca percebem, né, os feitos do Senhor. Então, toda a história de Moisés, não sei se você está lembrado, está ligado à água, não é? A gente sabe até que o seu nome, Moisés, significa o quê? Tirado das águas, né? Não sei qual é o significado do seu nome, se ele tem alguma coisa a ver com o seu chamado, né? Mas, às vezes, propositadamente, Deus inspira os nossos pais a nos dar nomes que coincidem com o nosso chamado, né? Com a nossa vocação, com os nossos dons, né? E aí é muito interessante porque a Bíblia fala, se você ler ali, começa a ler Êxodo, né? O capítulo 1 fala sobre a ordem de Faraó de jogar todos os meninos que nascessem no Nilo, né? E a Bíblia então conta a história que os pais de Moisés, Joquebede, né, e Arão, eles da tribo de Levi, eles se casam e eles têm 3 filhos, né? Arão, Moisés e Miriam. E é interessante porque a Bíblia fala que quando Moisés nasce, eles o acharam formoso. Eu penso que os pais jogavam imediatamente na água, no Nilo, o filho, né? Mas no caso de Moisés, a Bíblia fala que ele era muito formoso e a sua mãe esperou 3 meses. E muito interessante o fato em relação a Moisés. Você pode imaginar comigo que naquela época devia ter muitos meninos sendo jogados a cada dia, né? Ali no Nilo. Mas a Bíblia fala, Êxodo 2:3, Moisés é colocado no Nilo. Quando não conseguia mais escondê-lo, porque ela, como eu disse, achou ele muito bonito, né? Pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do Nilo. Eu acredito que a irmã de Moisés, ela fez isso muito comedidamente. Ela planejou tudo, porque a Bíblia fala que a filha de Faraó logo depois saiu para tomar banho e ela vê aquele cesto, e o menino chora e ela manda buscar, né? E ela fala, deve ser dos hebreus, e ela se afeiçoa por Moisés. E a Bíblia fala quando ela então toma ele ali da margem do rio, né? Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse, eu o tirei da água, né? Então Moisés deve ter crescido com essa história. Eu pulei aqui um pedaço, não dá para eu falar tudo, mas quando a princesa tira o bebê do rio, Moisés, a irmã corre e fala, você quer que eu chame uma mulher dos hebreus para criar? Ela falou, chama sim. Miriam chamou a própria mãe, né? E Joquebede, desculpa, chamou Miriam chamou Joquebede e chamou a mãe, e a Joquebede amamentou Moisés e criou ele ali, né? Aí quando desmamou, devolveu para a filha de Faraó, que deve ter contado a história para ele. Eu te tirei das águas, aconteceu assim, assim, assim. Eu acredito, não sei você, mas que Moisés foi um grande privilegiado, como eu disse. Quantos foram jogados na água, né? Mas só ele foi resgatado. E aí é interessante porque quando ele faz 40 anos, ele tem um desejo profundo de visitar o seu povo. Talvez por causa do chamado que Deus colocou nele, de ser um libertador, né? E aí tem aquele episódio que vocês sabem, ele vê um egípcio atacando um judeu, ele mata o egípcio, enterra na areia. Aí, como tudo diz, isso é além da Bíblia, que o pé deve ter ficado para fora, descobriram. No dia seguinte, está 2 hebreus brigando. Moisés vai e fala, gente, vocês são irmãos, não briga não. Um vira para o outro, devia ser o culpado, e falou assim, quem te estabeleceu como juiz entre nós? Olha, gente, como é que o diabo se levanta contra o chamado da gente, né? Quem te estabeleceu como juiz? Você quer me matar como você matou ontem o egípcio? E a Bíblia fala que a essas palavras Moisés fugiu. É interessante que ele vai então para Midian, né? Só que é tão interessante, Moisés se estabelece aonde? Junto a um poço. Olha como persegue ele, as águas perseguem Moisés. Então fala em Êxodo 2:15, de fato,
Faraó tomou conhecimento do que havia acontecido, e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças, tirou água para o rebanho delas. Ele está sempre ligado com água. Por causa disso, Jetro fala: quem que é esse moço? Vocês chegaram mais cedo hoje porque teve um cara lá que ajudou a gente, removeu a pedra, deu água, tirou água pro rebanho, e a gente veio mais rápido. Ele falou: não, vamos chamar esse cara, e no final das contas ele dá uma filha dele para Moisés se casar, né? Acontece o chamado ali em Êxodo 3, eu penso que você lembra, né? Da sarça ardente, a sarça que queimava, mas não se consumia. Deus chama Moisés, e aí ele começa a falar para ele. Moisés refuta, tenta fugir. Não, eu acho que Arão é melhor do que eu. Ele falou: eu sei que Arão é seu irmão. E Deus começa a questionar: quem é que faz a boca, né, do mudo, o ouvido do que ouve? Enfim. E aí Deus vai e sinaliza para Moisés e fala: você vai fazer alguns sinais diante de Faraó, para que e diante do povo também, né, para que eles saibam que eu te enviei. Então ele falou: primeira coisa, você vai pegar a sua vara, o seu cajado, e você vai jogar no chão, vai virar uma serpente, né? E Deus manda ele pegar de volta a serpente. Depois ele falou: você põe a mão no seu peito, e a mão dele ficou leprosa. Ele falou: agora tira, a mão estava curada. E aí é interessante que ele falou: mas se não acreditarem nesses sinais, aí entra o chamado: tira um pouco de água do rio Nilo e transforma em sangue, né? Êxodo 4. E aí a Bíblia fala então, lá quando ele já está executando as pragas diante ali de Faraó, Êxodo 7:17, o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre todas as águas, sobre todos os seus rios, canais, açudes e reservatórios. O cara estava rodeado de água por todos os lados. Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e pedra, né? 3 pragas tinham a ver com água, né? A outra praga foi a praga das rãs. O Senhor também disse a Moisés: diga a Arão, estende a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito, e faça subir rãs sobre toda a terra. E depois da tempestade de granizo, Moisés estendeu a vara em direção ao céu. O Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíam sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a terra do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. Queridos, depois das 10 pragas, que a gente sabe, eu só estou fazendo uma recapitulação aqui rapidinho para você perceber, mas depois que então se encerram as 10 pragas, Deus então Moisés lidera o povo, e eles vão sair do Egito. E eles se deparam com o quê? Com o mar, não é verdade? E a Bíblia fala que Moisés abre o mar e o povo então passa. Moisés sai do Egito com o povo e entra no deserto de Sur. A Bíblia fala que eles andam 3 dias e chegam em Mara. E a gente lembra: águas amargas, não é? Isso pode ser a trajetória do líder, mas isso pode ser também a trajetória do povo. E aí a Bíblia fala que as águas eram amargas, o povo murmura, Deus mostra um lenho para Moisés e ele o lança nas águas, que se tornam doces. Deus dá a primeira pincelada aí sobre a cruz, né? Ele pega aquele lenho, ele lança nas águas e ele fala: vocês vou dar estatutos e vocês devem obedecer esses estatutos. Mas o que acontece? Em Êxodo 16, o povo murmura por fome. Aí Deus manda codornizes, Deus manda um maná, né? E aí o povo murmura de novo em Refidim por falta de água, né? E aí o Senhor fala: estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe,
ferirás a rocha. Fala comigo, ferirás a rocha. E dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. E aí depois nós vamos ver que vão vir várias leis, construção do tabernáculo, todas essas coisas. E eu quero pular com vocês para Números 11, né? Que fala e continua falando sobre a peregrinação deles no deserto. Então no capítulo 11 o povo começa a murmurar contra Deus. A Bíblia fala que Deus manda fogo e um monte de gente morre. Eles clamam a Moisés, Moisés clama ao Senhor e Deus apaga o fogo. Capítulo 12, Arão e Miriam falam contra Moisés. Que tristeza, né? A Bíblia fala que Miriam fica leprosa. Deus dá uma ordem para que Miriam fique fora do arraial 7 dias. Com isso, o povo atrasa e ninguém pode sair, porque Miriam está leprosa e ela tem que ser resgatada e limpa depois de 7 dias para que o arraial possa partir. Capítulo 13, Deus manda Moisés enviar 12 homens para espiar a terra, né? Para ver se animava o povo. Gente, vou mandar eles ir lá, tirar uma foto. Às vezes até já manda um WhatsApp para a gente antes de chegar. E mandaram, né? Um cacho de uva que 2 homens tiveram que carregar. Para ver se vocês animam. Para ver se vocês empolgam. Porque o Senhor falou que não nos deixaria aqui. Que quando Ele nos tirou, Ele nos tiraria para levar uma terra boa. Uma terra que mana leite e mel, né? Capítulo 14 tem outra sedição do povo. Capítulo 16, rebelião de Coré, Datã e Abirão. Meu Deus, não sei a você, né, com você, mas me dá uma tristeza muito grande. Esses 3 carinhas aqui juntam 250 pessoas e vai até Moisés. Será que Deus só fala por você? A gente não tem discernimento, não tem entendimento, tem que ficar ouvindo esse cara o tempo todo. E aí Moisés desafia aquele povo e fala, amanhã vamos comparecer todo mundo junto. E se Deus fizer alguma coisa comum, tudo bem. Ele fala por vocês também. Mas se Deus fizer uma coisa diferente, abrir a terra, engolir vocês vivos, é prova que o Senhor está comigo. E foi o que aconteceu. A terra abriu e comeu Datã, Coré, Datã e Abirão, com todos os seus familiares, esposas, crianças, desceram vivos, a Bíblia fala. E depois a terra foi fechada. Uma caminhada. Imagina isso. E aí eu quero pular com você e eu quero ler Números, capítulo 20. Eu fiquei assim, meditando e lendo muitas vezes para entender o contexto, igual eu te falei, né? É interrompido pelas leis, é interrompido pelos cerimoniais, é interrompido pela construção do tabernáculo, mas Moisés foi levantado pelo Senhor. E tantas vezes o povo murmurou e tantas vezes o povo reclamou. Começa o capítulo 20 e a Bíblia fala, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês 1º, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Começa com a morte de Miriam. Querendo ou não, eles estavam juntos ali por tanto tempo, né? Moisés é criado com a filha de Faraó até os 40 anos. 40 anos ele foi ver o povo dele e quis trazer salvação com as suas próprias mãos, com aquela palavra lá do hebreu que disse, você está querendo me matar como você matou o egípcio ontem? Ele fugiu, vai para o deserto, casa com Zípora, né, que Jetro deu. E quando ele tem 80 anos, Deus o chama. E ele enfrenta essa batalha. Miriam, sua irmã e Arão estão com ele todo o tempo. Mas aqui Miriam morre. E a Bíblia fala ali, ela foi sepultada. Não havia água para o povo, mais uma vez. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos padecido
perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Sempre reclamando, sempre reclamaram, apesar de ver tantos milagres. Por que trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha. Fala comigo, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Fala comigo, feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Não sei se você fica triste com essa palavra, mas eu sempre me entristeço quando eu penso isso. O cara passou por tudo com esse povo, né? Como eu falei, não tem condições de contar tudo, de falar tudo, mas eu sei que você já leu a Bíblia, você pode ler de novo. É tão chocante, né? As etapas. Moisés queria que Deus matasse ele. Deus queria matar o povo. Falou: sai da frente, deixa eu matar todo mundo. Eu levantou ser um povo. Ele: não, Senhor, não faz isso não. O que eles vão falar do Senhor? Que o Senhor tirou do Egito, não tinha como levá-los para a terra prometida, e o Senhor os matou no deserto, né? Então Moisés ficava sempre apelando. Teve uma hora que Moisés fala com Deus: por acaso eu gerei esse povo? Está muito pesado para mim, eles só murmuram. E aí Deus fala com Moisés: escolhe 70 homens, 70 anciãos, e sobe no monte, e eu vou tirar do Espírito que está sobre você, e vou colocar sobre 70 homens, né? Deus encorajando Moisés, e ele ia ter então assistência daqueles 70 anciãos, né? Então muitas coisas acontecem, e aí Deus fala para ele: você representou mal o meu caráter, né? Vocês não creram em mim para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não fareis entrar esse povo na terra que ele dei. Vocês não serão aqueles que entrarão com o povo na terra. Você vai ver de longe, né? E aí o Senhor disse: são estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Isso significa Meribá, águas da contenda, né? O povo contendeu. Então enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós, a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passamos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pegarei o preço delas.
outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Né? Que loucura! Quando eles obedeciam, havia bênção, havia facilidade, eles tinham um caminho aberto, os outros povos deixavam eles passar pelo meio, mas, continuando então, partiram de Cádiz, os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Or. Disse o Senhor a Moisés e Arão, no Monte Or, nos confins da terra de Edom, Arão será recolhido ao seu povo. Outra coisa triste, né? Porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eliezer seu filho e faz-o subir ao Monte Or. Depois despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, subiram ao Monte Or perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar seu filho. Morreu Arão ali sobre o cime do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias, isso é, toda a casa de Israel. Moisés está sozinho, né? Eles já estão ali praticamente finalizando a caminhada pelo deserto. Eles estão se aproximando da terra. Moisés deve estar perto aí dos seus 120 anos. E eu queria dizer para você que eu observei, né? Achei bem interessante. 2 semanas atrás, depois de eu ter tido acordado com essa mensagem, Brota o Poço, dia 2 de junho, 2 semanas atrás o Túlio pregou sobre cavando poços com a profundidade do amor. Vocês viram? Não sei, quem não estava aqui pode ouvir, está gravado, né? Semana passada nós não estivemos aqui, a gente estava lá em Betinho, o Túlio ministrou lá, mas eu ouvi a pregação do Du, eu gosto sempre de estar ouvindo o que foi ministrado, e aí o Du pregou sobre o poder das declarações. O Túlio aqui na oferta falou sobre o quê? Sobre aquilo que está no interior, nós falarmos com a nossa boca e colocarmos para fora. Eu sinto que a gente está vivendo um tempo, literalmente um tempo de declarações, sabe? Um tempo de cavar poços, um tempo de dizer, brota o poço, né? Eu sinto que a gente precisa de atentar para isso. Eu gosto de fazer um apanhado, sabe? Daquilo que está sendo ministrado, daquilo que Deus está movendo, daquilo que Deus está falando, né? E eu gostaria então de ler aqui para fechar Números 21, né? Para falar com você então. Então, Moisés está sozinho, não tem mais os seus irmãos, né? Está ali na reta final para a chegada, mas por causa desse episódio do capítulo 20, Deus fala que eles não vão entrar. Interessante que Êxodo 17, não sei se você lembra, eu mencionei aqui, mas foi quando Deus falou para ele ferir a rocha. Deus coloca líderes sobre a nossa vida. O deserto é uma caminhada, nós vencemos etapas. Se você for estudar cada livro, ó, cada ponto, cada parada, cada lugar, é tão interessante o significado de cada ponto ali. Então, uma vez, Deus mandou que ferisse a rocha, e a Bíblia fala que Moisés feriu a rocha, e saiu água da rocha, e o povo foi descedentado, certo? Eu acredito hoje, vendo, depois de ler e estudar bastante, que era um caminho. Primeiro, feriu a rocha, para mostrar que Jesus iria ser ferido, e dele ia sair água para nós, porque a Bíblia fala que Jesus disse, né, no último dia da festa, quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então o líder fere ali a rocha. Mas no capítulo 20 de Números, Deus fala para Moisés falar a rocha. É uma progressão, não é? De ferir para falar.
mas ainda é o líder, né? Moisés fere a rocha diante do povo e vai sair água. Agora Moisés fala a rocha diante do povo e sai água. E a gente vê a ira de Moisés, né? Ele ficou realmente assim, indignado. Aliás, se você puder colocar para mim, João Pedro, Salmo 106, 33. Olha o que a Bíblia fala. Que impressionante esse texto. Durante toda a Bíblia tem algumas pinçadas, né, de textos, 33, que aconteceram. Você vai ver outros textos, você vai ver Estevão, né, falando ali da história de Moisés. Mas olha o que a Bíblia fala. Porque amarguraram o seu espírito. De quem? De Moisés. E ele falou imprudentemente com os seus lábios. Tem uma outra tradução forte, não sei se vocês têm aí outra tradução, mas fala como se ele falou precipitadamente, como, sabe? Então, Moisés, eu acho que ele já estava assim, impaciente, né? E ele fere a rocha, ao lugar de falar a rocha. Mas o interessante é que mesmo ele ferindo a rocha, e a gente sabe que a rocha é Jesus e ele não poderia ser ferido duas vezes, mesmo assim saiu água e todos foram dessedentados. Mas Deus falou, você e Arão não entram. E aí Moisés ainda tinha um papel para fazer, para cumprir, mas o Senhor recolheu Arão, né? Ele fala, sobe com o filho dele, com Eleazar, tira as vestes, porque Arão era o sacerdote, tira as vestes dele, veste Eleazar, porque Arão vai dormir. Tanto que ele desce com Eleazar do monte, né? E aí acontece o capítulo 21, e dessa vez eu vou querer ler aqui desde o início. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo, se de fato entregaste esse povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou mais uma vez contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Eles desprezaram o maná, né? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Eu vejo assim a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a gentileza de Deus. Não sei, mas não é que Deus seja melancólico, mas eu acho que Deus queria que Moisés entrasse na terra. Ele o chamou para isso. Ele tirou Moisés do Egito para isso, né? E aí Deus, de uma maneira tão maravilhosa, tão bondosa, tão misericordiosa, Ele continua ensinando lições para Moisés. E Ele continua usando Moisés. Como eu disse para vocês, eu acredito que existia uma progressão. Ele feriu a rocha, depois ele falava a rocha, e depois ele ensinava o povo a falar. E aí a Bíblia fala, então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Jer-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered.
Dali partiram e se acamparam na outra margem de Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Vaebe em Sufa e os vales de Arnon, e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ares se encontra aos limites de Moabe. E aí dá continuidade ao texto que eu li. E eu quero que você preste atenção, porque acho que quando a gente lê pela segunda vez, a nossa mente se abre, ainda mais depois dessa exposição. Dali partiram para Beer. Queria que você soubesse que não existia esse poço lá. E esse lugar não chamava Beer, passou a chamar a partir do momento que esse poço nasceu. Então a Bíblia fala, dali partiram para Beer. Esse é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Moisés foi bem sucedido a primeira vez ao ferir a rocha. Da segunda vez ele errou e manifestou erradamente o caráter de Deus, ferindo a rocha quando Deus mandou falar. Mas Deus falou, ainda vou te dar uma chance. E ele falou, ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel esse cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com cetro, com seus bordões. Príncipes cavaram com cetros e os seus bordões. Cetro representa autoridade. E não foi qualquer um, foram os príncipes. E é isso que Deus te chama hoje, de príncipe e de princesa. Sabe? E aí, essa era a ordem. Reúne o povo e fala para o povo para cantar esse cântico. No original é tudo combinando, é tudo uma poesia. Aqui não faz muito sentido para nós, mas eles cantavam. Brota, poço, entoai-lhe cânticos. Brota, poço, entoai-lhe cânticos. Eles cantavam ao poço, né? E aí é interessante que depois eles têm vitória sobre Seom, sobre Og, né? E então eu acredito que nós estamos vivendo um tempo em que Deus quer que a gente dê ordem para que o poço brote. Mas o que é esse poço? Onde esse poço está? Não é verdade? Como eu disse para vocês, a Bíblia fala: aquele que crer em Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E como tu lhe disse, nós muitas vezes falamos aquilo que está dentro de nós. Não adianta dizer brota poço se não tem um poço dentro de você. Nós cantamos hoje, né? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Esse rio, para estar do lado de fora, ele precisa estar dentro de nós primeiro. Senão não vai ter efeito. Então nós precisamos, né? Eu acredito que uma das mensagens mais tremendas desse texto, até o que Deus queria que Moisés ensinasse para o povo, porque ele não era eterno. Como eu disse, eles já estavam chegando ali. Eles já estavam chegando na terra. A missão dele estaria cumprida. Ele ia completar 120 anos, né? Mas nós precisamos aprender a cavar poços sem precisar depender de Moisés. Nós temos mentores, nós temos líderes, nós temos pastores, nós temos guias, que eles são usados por Deus na nossa vida até certo ponto. Não é que você vai sair por aí independente, agora não é nada disso. Eu quero te dizer que a gente precisa de tornar real e aplicar o ensinamento. Nós precisamos de pegar a mensagem. Nós podemos tirar água. Nós podemos olhar para o poço e dizer, brota o poço. Eu posso olhar para as situações da minha vida, da sua vida, que você está vivendo uma sede, seja na sua área mental, espiritual, física, emocional. E você pode declarar com seus lábios, brota o poço. Você pode dar uma ordem.
No deserto nós só fazemos poço cavando com louvor e gratidão. Na verdade, eles eram supridos sempre. Sempre eles eram supridos. E logo após o milagre, logo após uma provisão de Deus, eles murmuravam de novo. Mas mesmo assim, Deus provia para eles. Então eles cantaram a terra. Cante ao poço que vem, ao poço que ainda não existe. Fale com o seu chão. Nós cantamos aqui: céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. Céu e terra se encontram, mas terra e céu podem se encontrar. Porque a Bíblia fala que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então, quando nós declaramos, quando nós falamos ao nosso poço, quando nós damos uma ordem, brota ao poço, o céu pode se alinhar conosco também. Não é verdade? Nós podemos declarar. Você pode falar com as suas entranhas, mas o que está nas suas entranhas? O que tem aí? O que é que você pode falar que pode vir para fora? Se você abrir a sua boca, o que vai sair para fora? E é interessante que ia ter mais um episódio de água. E que eu creio que era projeto de Deus que Moisés estivesse nele. Mas ele não esteve. Era o Jordão. Que era o último processo para eles entrarem na terra. Mas Deus é tão maravilhoso. Ele não ficou emburrado com Moisés. Talvez ele mostrasse ali para Moisés aquela grande lição. Eu te levantei sim, eu te estabeleci sim, como líder, como guia deles. Eu te dei um cajado nas mãos para você fazer os sinais. Mas o povo precisa aprender a tirar a água da sua própria cisterna. O povo precisa declarar: brota ao poço. Você precisa de cantar o seu poço. É tão interessante que às vezes a nossa tendência é sempre pedir a alguém. Não tem nenhum problema em você pedir a alguém que ore, né, para você, que ore por você, pela sua família, pelas suas questões. Mas o Senhor quer te ensinar. Olha, Israel cantou esse cântico: brota ao poço. Eles cantaram ao poço. Eles cantaram uma canção do céu para a terra. Eles cantaram ao chão. Eles fizeram declaração. E aqueles poços nasceram. Aqueles poços brotaram. Não era qualquer poço, queridos. É poços ou poço que os príncipes cavaram. Que os nobres do povo abriram com cetro, com seus bordões. Cetro não é enxada. Bordão não é instrumento de cavar. Isso precisa de ser uma dica para nós. Você tem autoridade dos céus. Você liga na terra e será ligado nos céus. Você fala e as coisas acontecem. Porque Deus disse, Ele falou, Ele nos dotou dessa maneira. Toda a vida dele foi marcada por águas. Toda a sua vida cercada de águas. Todo o tempo. Como eu disse, não sei o significado do seu nome. Às vezes a gente procura longe. A gente procura, sei lá, em lugares que a gente nem deve. Deus é muito mais simples do que você imagina. O seu chamado é muito mais simples do que você imagina. Às vezes a gente fica procurando coisas demasiadas demais para mim, como diz o salmista no Salmo 131. Não se elevou a minha alma, Senhor. Antes eu fiquei como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Uma criança desmamada que já foi saciada. Ela descansa. E Moisés se deixou levar. Eu quero ler aqui na minha tradução esse salmo que eu disse, Salmo 106, verso 33. Moisés se deixou levar pelo povo, pela pressão do povo. A Bíblia fala: depois o indignaram nas águas de Meribá, verso 32. E por causa deles
sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Sua esposa te indignou alguma vez de tal maneira que você falou irrefletidamente? Ou seus filhos, ou as pessoas da sua empresa, ou o seu chefe? Nós precisamos de vigiar com aquilo que sai da nossa boca. É tão interessante que no capítulo 20, como eu disse para vocês, Deus chama ele, né, depois do povo murmurar de novo e reclamar. Deus fala: junta o povo e eu lhe darei água. E aí Deus explicou direitinho. Moisés, você vai falar, rocha. Quando ele começa o discurso, a gente até treme. Olha aqui, vocês ouvem, viu, seus rebeldes? Como se dizendo, né? Até hoje vocês não viram os milagres que Deus fez? Por acaso eu dei água para vocês? E a Bíblia fala que ele bate tonho, 2 vezes na rocha. E mesmo assim saiu água e todo mundo foi descedentado e deu água para os animais. Mas Deus disse: por causa disso, vocês não vão entrar. E Moisés está sozinho nesse texto. Não tem Arão, não tem Miriam. É interessante, eu não sei, mas não sei se você já esteve no caminho com outras pessoas, né? Talvez você é o filho mais novo, seus irmãos mais velhos, casados, foram embora, você ficou sozinho em casa. Talvez você foi para uma missão, né, Camila? A ficha caiu aí. Talvez você foi para uma missão e você tinha uma equipe com você, de repente você se vê sozinho. E é como se Deus falasse: não jogo fora o que você fez, Moisés. Eu sei que você tentou, né? Mas eu quero te ensinar algo. E Deus ensinou compaixão, misericórdia. Deus ensinou ternura. Deus ensinou gentileza, delicadeza, bondade, favor. Ele falou: vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo? E ele falou: ajunta o povo e eu vou dar água. Você vai ensinar eles agora a eles falarem ao posto deles, a eles falarem a situação deles. Mas se você for falar alguma coisa para alguma situação da sua vida, alguma área da sua vida, o que tem aí dentro para você falar? A gente cantou aqui, a gente sempre canta, não é verdade? Palavras poderosas, verdadeiras, que mostram como deve ser o nosso proceder. Mas o que eu tenho para falar? O que eu tenho para profetizar sobre as situações da minha vida? O Túlio falou aqui sobre o falar, né? É muito importante a gente mudar o nosso vocabulário, a gente ser renovado, a gente mudar a nossa mentalidade, a gente mudar o nosso sistema de crenças. Às vezes você tem algumas crenças aí que foram incrustadas, né? Por causa de experiências negativas que você teve. Mas o Senhor, Ele quer dizer para você que Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre o mesmo. Ele é quem nos supre, Ele é quem nos inspira, Ele é que tem as águas para nós, se nós crermos nele. Essas águas têm que estar aqui primeiro, para depois a gente falar. Às vezes a pessoa passa por uma situação de enfermidade da alma, e a situação vai avançando e a pessoa acha que não dá mais porque foi muito longe. Mas é o que está dentro dela: desesperança, incredulidade. Mas o Senhor, né, Ele tem dado essa palavra para nós, para a Ágape, eu creio que para a igreja. É um tempo de fazer declarações. É um tempo de eu declarar, como a palavra de Deus diz, até que a minha mente seja mudada e eu então possa declarar essas verdades. Brota o poço. Fecha os seus olhos por um minuto. Imagina o seu poço aí. Imagina
aí algum poço que está seco, onde você tem sede, uma situação que está pendente, uma situação que está para acontecer um milagre, uma situação de extrema necessidade, e você está esperando que a resposta venha de fora, e você está esperando talvez que a resposta venha do seu líder, venha de um profeta, mas Deus está falando para você: eu tenho te ensinado, eu tenho te guiado. É tempo de você dar ordem ao seu poço. É tempo de você decidir o que você quer. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com cetro, com seus bordões. Eles continuam, a Bíblia fala do deserto, partiram para Mataná, Mataná para Naeliel, Naeliel para Bamote, Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga que olha para o deserto. Pisga também quer dizer o lugar mais alto de um monte, né? Eles mandam mensageiros a Seom para eles passarem por ali, foram impedidos. Mas depois eles têm vitória sobre Og, que é o rei de Bazã. Mas Deus quer que você reaja, que eu reaja. Que a gente não dependa mais, sabe? No sentido de, não é de você absolutamente desfazer nenhum tipo de relacionamento, nem você não pedir mais oração ou conselho, não é nada disso. Mas Ele quer te dar experiências. Talvez você se viu sozinho. E às vezes tem hora que Deus parece que tira as pessoas do lado da gente, sabe? Não é para o seu mal, muito pelo contrário, é para o seu bem, para você reagir. Eu tenho tido o meu sistema de crenças assim, tão mudado, sabe? E eu ouvi algo assim tão tremendo. Se você vai daqui para o Rio de Janeiro, você não tem que enxergar a estrada todinha, né? Se você está indo à noite. O seu farol te dá uma segurança de ver pelo menos os 200 próximos metros. Você vai tranquilo, enxergando os 200 metros que está à frente de você. Aí você vai enxergar mais 200, aí você vai enxergar mais 200, até que você chegue lá. Às vezes a gente quer ver tudo. Mas está com você. Está com você. Cantar ao seu poço. Cantar para a terra. Ainda que os cânticos venham dos céus. Está com você dizer: brota ao poço. Brota ao poço. Brota ao poço. Brota ao poço. Eu achei uma música na internet que eu achei interessante. Não sei se é um grupo que chama Clamor ou alguma coisa, mas eles cantam. Você conhece? Brota ao poço que traz vida, brota ao poço que cura as feridas. Brota ao poço, seja o poço da cura, seja o poço da provisão, seja o poço da direção. Eu sei que Deus não desperdiça nada. Deus, Ele não quis tratar Moisés com dureza, pelo contrário, apesar dele ter que entregar uma palavra dura para ele, dizer que você não vai entrar. Você se deixou levar pelo povo. O líder não pode ser assim. Nem o pai pode ser assim, nem a mãe pode ser assim. Sabe? Ah, vocês me pressionaram tanto que eu pequei. Né? Vocês me oprimiram tanto, me indignaram tanto que eu precipitei. Mas Deus dá mais uma lição para ele. Ia ter mais um evento de água. Que Moisés perdeu. Josué passou com o povo. Mas você não vai perder, em nome de Jesus. Você vai cumprir cabalmente o seu ministério até o fim. Você vai completar a carreira, você vai guardar a fé, você vai combater o bom combate. Amém.
Quero que você fique de pé. E você vai cantar o seu poço. Eu tenho aprendido tanto sobre, sabe, essa coisa da... Bebe a água da sua própria cisterna, das correntes do teu poço. Eu até citei esse texto, mas no original mesmo está falando aqui sobre o homem ter prazer só com a mulher dele, né? Mas eu creio que o Senhor tem muito mais para nós, sabe? E eu creio que às vezes, lendo essa palavra, a gente se depara com algo que é o seguinte: o que eu tenho para cantar para o meu poço? Será que eu tenho falta de esperança? Será que eu tenho preguiça? Será que eu tenho incredulidade? Mas você pode, né, mudar. Estava falando sobre o sistema de crença. Eu tenho mudado tanto, sabe? A nossa tendência, queridos, é pensar muito e pensar errado. Por isso que eu acho que Jesus admirou profundamente aquela mulher do fluxo de sangue, porque ela disse consigo mesma: se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. Isso não era comum, e infelizmente ainda não é comum, tanto que são poucas pessoas que chegam lá, porque às vezes elas não acreditam. Eu creio que nós estamos vivendo em dias, até como ministério, que Deus quer mudar o sistema de crenças. Vocês lembram do Céu Fernandes falando aqui? Eu fiquei chocada, né? Quando ele disse que o seu quinto filho, o último filho, às vezes desprezado: ah, menino, você não sabe nada não, ô pirralho, ô caçulinha, né? Ele não tinha muita atenção da família. 5 filhos em casa, quando fazia compra, a hora que ele ia pegar o danoninho dele na geladeira, opa, os outros 4 já pegaram na frente. Mas aí ele ficou doente. Toda a família paparicou ele. Levaram danoninho para o hospital. A irmã raspou a maçãzinha e deu na boca para ele. O que ele falou? Não, ficar doente é legal demais. Eu tenho a atenção da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Eu tenho tudo. Nós atraímos o que nós cremos. E o que nós queremos, nós falamos. Está escrito: crie, por isso falei. Então você tem que falar bem a respeito de você. Você tem que falar bem a respeito da sua inteligência, do seu corpo, da sua saúde. Você tem que falar bem do seu trabalho. Você faz bem o que você faz? Levanta a mão se você tem coragem de admitir. É você mesmo, não é Deus não, queridos. É você mesmo. Ele te notou, você pegou, você agarrou, você falou: eu vou na força dele, eu vou no encorajamento dele, eu vou no incentivo dele. É você mesmo, sabe? Nossa, você tira foto também, Camilo. Que isso? É tiro mesmo. Sido tremendo meu aprendizado. Sabe, a gente precisa de assumir. O único que não quer que a gente assuma é o diabo. Gente, dentro desse sistema de crença, vocês não têm noção das coisas que eu já falei pra Cláudia em frente ao espelho. Você é uma anta. Olha como é que você engordou. Como é que você deixou isso? Você não consegue nem fazer isso. Olha o que você fez. Olha o que você falou. Falei, errei, não vou falar mais. Mas a gente tem que se posicionar. Tem que ir pra frente, tem que prosseguir, tem que caminhar, tem que perseverar. Porque não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam, que prosseguem, que caminham, que continuam, que insistem, que teimam. Brota o poço. Brota o poço. Poço que príncipes cavaram, que nobres abriram com o cetro, com seus bordões. Brota o poço. Brota o poço.
pessoas conquistarem tanto só da maneira como elas pararam de falar, porque elas mudaram o seu pensamento. Se não mudar aqui, né? Não muda aqui. Mas nós vamos falar diferente, nós vamos pensar diferente. Sabe? Quando você pensar de alguém também, você vai falar, não, ela está no caminho. Ela está evoluindo, ela está indo, ela vai chegar lá. O que você fala dos seus filhos? O que você fala dos seus pais? Ah, minha mãe não tem mais jeito não, também agora está velho, né? Como é que você muda um velho de 80 anos? Não, queridos, enquanto a vida, a esperança. Eu ouvi algo tão poderoso sobre o AVC, que o braço às vezes morre, né? E aí os médicos têm descoberto cada vez mais que eles podem, se a pessoa não pode locomover, mexer, os médicos começam a mexer. Começam a fazer os movimentos, começam a levantar e abaixar a mão. Sabia que o nosso corpo é renovado? As nossas células, elas são renovadas. O seu corpo, a cada tempo, eu não vou falar para não errar, não sei se são 3 meses ou 2 anos, o seu corpo é completamente renovado. As suas células, elas são vivificadas. Então, se alguém começa a mexer o braço dessa pessoa, ela pode chegar a voltar os movimentos. Você precisa dar ordem para os seus órgãos, você precisa dar ordem para o seu corpo. Você não tem que ficar cacavélico, não, para morrer. Deus não precisa de doença para levar ninguém para o céu. Você pode ficar íntegro. Você pode ficar vigoroso. Não é? Foi o Josué que disse que desde quando ele me chamou até hoje, o meu vigor é o mesmo. Você pode estar inteiro, você pode estar saudável. Quem é que disse que o tumor está avançando? Ele é vivo, ele manda? Ele tem vontade própria? Manda você que ele retroceda. Em nome de Jesus, que ele pare. Que ele seja freado. Ministra a sua vida. Ministra a sua saúde. Ministra os seus órgãos. Ministra a sua mente. Gente, eu às vezes declarei isso. Ah, com essas coisas eu sou meio burrinha, sabe? Só porque eu tô lá em Venda Nova e ligo pro Túlio, eu não tô achando contagem. Aí ele ri de mim. Mas eu não declaro mais isso. Deus me dá inteligência, me dá, sabe, uma mente aguda. Me dá discernimento. Eu sei que o seu Espírito pode me ensinar todas as coisas. Queridos, pensa numa coisa que você é muito bom. Pensa numa área que você está muito bem. Se você tiver que citar as áreas da sua vida, você fala, não, nessa está ótimo. Qual estratégia que você usou? Qual canção que você cantou para essa área? Por que você conquista numa área e não conquista na outra? Eu fico pensando, tem hora, será que Deus me deu tudo? Eu acho que não, acho que eu que conquistei, acho que eu que ganhei. Tem coisas que você quer, tem coisas que você determina, tem coisas que você declara. Claro, você vai fazer isso de acordo com a palavra de Deus, com os princípios, mas não tem limites para nós, queridos, não tem limites para nós. Gente, eu tenho sido assim, literalmente bombardeada na minha fé. Eu sempre gostei de receber visitas. Eu cresci numa casa de anfitriões excelentes. Eu amo. Quando eu me converti, virei líder, eu aprendi na Bíblia que o primeiro aspecto do líder é a hospitalidade. A gente morava num apartamento de 2 quartos, já tinha o Natan. Eu estava grávida com Mateus e eu orei e falei, Deus, me dá um apartamento de 3 quartos. Eu gosto de receber. E queridos, às vezes, poucas vezes na vida a gente ouve a voz de Deus tão clara, não é? Como uma espada tão aguda. E Deus falou, não me empresta um apartamento de 3, porque eu posso querer te dar um de 4.
do Túlio, o pai tinha morrido, tinha deixado uma herança. Resolveram construir um prédio de 3 andares, 4 apartamentos básicos e 2 coberturas. Os apartamentos básicos tinham 3 quartos. E a minha sogra fez uma exigência só. A única coisa que eu quero, já que vocês decidiram que uma cobertura é minha, a outra é do Túlio. E um dia a gente estava indo lá, naquela época eu tinha folga toda segunda-feira, eu e o Túlio. E a gente ia lá na obra para acompanhar. E eu subi lá em cima. E a gente tinha determinado que aquilo ali era o escritório do Túlio. E Deus falou, sabe isso que vocês chamam de escritório? É um quarto. Era uma suíte, na verdade. E Deus falou, lembra que eu te disse que eu poderia te dar um de 4 quartos? Então não dá limite. Não se limite. Eu tenho andado em algumas lojas que eu não compro ainda, mas eu aponto e falo, vou comprar aqui. E essa loja é legal. Eu tenho andado no shopping, eu tenho falado, esses lugares eu vou frequentar. Foi feito para quem, gente? Pro ímpio. Foi feito para nós. E nós podemos e devemos avançar e conquistar. Não estou megalomaníaca, nem com mania de grandeza, não é nada disso. Eu só acho que às vezes a gente tem uma mentalidade tão mesquinha. Sei não, o cara enriqueceu muito rápido. Será que é honesto? Você não cresceu assim? Você viu o vizinho? Logo comprou um carrão, tá na garagem. Fez uma reforma na casa, sei não, viu? Onde tem dinheiro, pode ter desonestidade. Por quê, querido? Porque ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para você. Ele quer multiplicar a sua sorte, multiplicar os seus bens. Ele quer te fazer abundante, porque esse é o nosso Deus. Ele é poderoso, ele é generoso, ele é extravagante, ele é maravilhoso. Gente, ele é o dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo. Eu estou mudando a minha mentalidade, lendo aqui Êxodo, né? Estava lendo Êxodo e lendo Números também. E aí a Bíblia fala, vocês não vão sair vazios do Egito. Vocês vão pedir para as vizinhas todas joias de ouro, prata, pratos, né? Aqueles tecidos maravilhosos. E vocês vão sair carregados. Isso está tudo à nossa disposição. Você só tem que falar, brota poço. Brota poço. Não interessa de onde que vem, você está preocupado com isso? Você sabe como que a energia chega até na sua casa? Eu não quero nem saber como que chegou, sabe? Da hidrelétrica, não sei da onde, até o poste, até minha casa. Eu quero saber que eu toco ali, então, e a luz acende. Você não duvida da energia, né? Se você duvidar, põe o dedo lá, vê se acontece alguma coisa. Então, tem algumas coisas que nós precisamos de agir em fé, de agir em obediência. Qual que é a área da sua vida? É um relacionamento que está cortado? Brota um poço. Canta o seu poço. Declara ele. Declara vida. Declara águas, torrentes. Canta ao seu poço. Canta ao seu poço. Você pode fazer isso pela fé? Fecha o olho, porque aí você não fica com vergonha. Olha agora para o poço aí. Imagina esse poço. Você tem autoridade, você tem cetro, você tem bordão. Começa a profetizar agora para o seu poço. Brota o poço. Brota o poço. Brota poço de vida. Brota poço de saúde. Brota poço de restauração. Brota poço de conquista. Brota poço de abundância. Brota poço. Brota poço. Às vezes você vai ser perturbado com pensamentos de mesquinharia, de avareza, de querer entender a situação. Não queira entender a situação. Não queira entender. Só libera. Eu sei que o que eu decidi, a provisão vai aparecer. O que eu escolher vai se manifestar em bondade de Deus.
Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de ousadia, de intrepidez. Fala. E não deixe o inimigo roubar a palavra na hora de você sair daqui. Amém. Mantenha a sua confissão. Mantenha a sua confissão. Brota ao poço. Não importa, querido. Se Deus mandou você falar e você feriu, você errou, mas Ele te dá outra chance. O seu poço vai jorrar abundantemente. O seu poço vai prover provisão. Vai brotar provisão. Brota ao poço. Brota ao poço. Brota ao poço. Brota ao poço. Canta, o povo cantou. Brota ao poço. Você pode ver já? Você pode ver o seu poço brotando? Você vai chamar esse lugar de poço. Você vai chamar esse lugar de poço. Porque dali vai surgir muita riqueza, muita provisão, muito entendimento de situações, muitas estratégias. Eu vejo que Deus quer dar estratégia para as pessoas. Sabe? Brota poço. Brota poço. Fala com os seus relacionamentos. Olha, se começou errado, Deus pode mudar a sua situação. Deus pode mudar. Céus e terra se alinham. Como é que é? Céus e terra se encontram, alinhando seus planos. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de alinhamento. Eu quero ser alinhada com os céus. Não quero mais andar com a mentalidade da terra. Não quero mais andar com a mentalidade terrena, de escassez, sabe? Olha como que os céus olha como que as verdades de Deus são. E aí você olha para a impossibilidade. Ah, mas a minha família não tem herança para deixar para mim. Ah, mas o meu emprego não é tão bom. Ah, mas eu não desenvolvi habilidades. Eu tenho visto tanta gente que abandonou os estudos, crescendo absurdamente nas suas áreas, sabe? Avançando, prosperando, até enriquecendo mesmo. Não há limites para Deus, não há limites para o céu. Não coloque você um limite. Não coloque um teto onde você pode ver as estrelas. Os céus estão abertos sobre nós, queridos. As mudanças estão acontecendo com muita rapidez. Vocês vão me desculpar, como eu falei para vocês aqui um tempo atrás. Eu fui numa igreja e aí o louvor começou e eles começaram a cantar: que se abra os céus, que o teu reino vem. Falei, Deus, quando que o céu fechou? Não tem céu fechado, queridos. O céu está aberto. Desde que Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus. Ele estabeleceu o seu reino, a igreja nasceu. Ele nos deu o seu Espírito e Ele mora em nós. O céu está aberto. Agora, se você chegar num lugar e falar: não, o céu aqui está fechado, está mesmo. Você acabou de fechar com sua boca. Mas você pode abrir o seu poço. Você pode dar ordem no poço. Você pode dar ordem para a sua situação. Você pode dar ordem. Você pode determinar. Vou te dar o último exemplo para a gente fechar aqui, que eu já extrapolei muito tempo. Eu lembro de um pastor que veio pregar na igreja. Não sei se vocês vão lembrar, só os antigos. Pastor Eduardo Reis. E a gente ia fazer uma ceia como a que nós vamos fazer agora. Ele mandou que a gente comprasse cachos de uvas. Uvas com sementes, que hoje tem uvas sem semente, né? São até mais saborosas. Mas ele falou: cada um pega uma uva. E aí ele falou: coma a uva, mas guarda a semente. E nós guardamos. Ele falou: vou falar para vocês daqui a pouco o que vocês vão fazer com essa semente. E ele falou: tem uma moça aqui que quer casar? Pega essa semente, vai lá na loja de vestido de noivo, experimenta o vestido, sente ele, pensa você entrando na igreja e deixa a semente de uva lá na casa, na loja. Você está querendo trocar de carro? Pega a semente, vai para a concessionária. O carro que você quer, não é o que você pode, não, é o que você quer.
Fala comigo, o carro que eu quero. Fala, gente, vocês não creem, né? E não que eu posso. A comida que eu quero. E não que eu posso. E aí ele falou, faz test drive. Deixa a semente de uva dentro do carro. Onde você quer morar? Vai lá. Eu, Túlio, Natan e Mateus pegamos as nossas sementes na mão. Túlio falou, onde é que nós queremos morar? Nós 4 falamos onde que era, decidimos. Ele pegou o carro, dirigiu em direção ali ao Belvedere, Vila da Serra, por ali. É aqui mesmo? É. E aí ele falou, então nós vamos orar. Jogamos a semente naquele território e oramos. A gente tinha um apartamento para vender. E o André falou com a gente muitas vezes, eu nunca vi alguém vender um apartamento de 360 por 400. Pois é, mas nós vendemos. Ele falou, por menos de 400 eu não vendo. É mentira, Terta? Cadê? Verdade. E nós moramos naquele lugar que nós determinamos. Gente, se eu contasse para vocês, não vem ao caso, é um milagre que vocês não têm noção. Como a gente foi morar onde a gente mora hoje. É pura graça de Deus. Mas nós escolhemos. E eu creio que eu estou aqui hoje como profeta. Eu tenho certeza absoluta disso. Tem gente aqui que já tinha desistido de um projeto, de um sonho, porque era muito ousado. Se eu fosse você, eu pegava de volta agora. Eu começava a declarar, brota ao poço, canta pro chão, faz declarações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pai, eu quero abençoar os meus irmãos, cada um que está aqui neste lugar. Deus, eu sei que o diabo quer nos confundir, ele quer nos achatar, ele quer nos diminuir, ele quer nos menosprezar. Isso que ele sempre quis fazer. Mas nós nos levantamos nesse dia. Não importa o que ficou para trás. Não importa se nós ferimos a rocha quando era para falar com ela. Nós nos posicionamos hoje em humildade diante do Senhor para aprender novas lições. E nós declaramos, nós dizemos sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro, brota ao poço. Nós dizemos sobre a nossa saúde, nós dizemos para toda estagnação, brota ao poço. Nós dizemos para toda sequidão, brota ao poço. Nós dizemos para os nossos relacionamentos, brota ao poço. Nós veremos as pessoas mudarem o seu jeito de ser, mudarem as suas atitudes, mudarem os seus comportamentos. Nós dizemos isso para a nossa geração, para a nossa posteridade. Em nome de Jesus, nós declaramos e nós decretamos. Como diz Isaías 19, se creres e obedeceres ao Senhor, comereis o melhor dessa terra. Nós declaramos que o melhor é para nós. O melhor é para os filhos. O melhor é para os filhos. Então nós declaramos isso, Senhor. Nós iremos e nós faremos. Porque eu creio que o Senhor já nos permitiu, já nos autorizou. O Senhor já nos guiou, o Senhor já nos liderou, o Senhor já outorgou, o Senhor já nos autorizou. E se o Senhor disse, ninguém pode fazer o contrário. Se o Senhor estabeleceu, ninguém pode mudar o seu decreto. Agindo o Senhor, quem impedirá? A tua palavra diz, determinando tu algum negócio, acontecerá. Nós determinamos em nome de Jesus, porque cremos que temos a mente de Cristo, cremos que o Senhor nos guia, cremos que o Senhor ergue a nossa cabeça, cremos que o Senhor nos instrui. Oh Jesus, gera essa fé, Senhor.
vai fingir realidade. Você vai viver essa realidade. Você vai agir como se já estivesse. Já é. Já é. Já é. Já foi na cruz. Amém? Não deixe isso passar. Você precisa de tomar essa decisão. Sabe? Você estava para fechar alguma coisa. Mas o medo veio e interceptou. Opa, quem é você para fazer isso? Você é doido? Você é doido? Mas se é o que você quer, declara. Tem algum empecilho? Tem algum impedimento? Deus não faria isso com você? Ele não te daria? Age em fé. Quando você declara, a provisão vai vir. Amém. Ô Stephanie, você já tem consultório próprio? Engraçado, eu vi um consultório assim maravilhoso. Eu não sei se você tem vontade de ter. Não sei se você sonhou com isso, mas eu vi um consultório assim daquele, sabe? Digno de um dentista assim maravilhosa, glamurosa, sabe? Musa. Dá pra ela, Senhor, o consultório dela de odontologia, em nome de Jesus. Eu não sei, mas eu sinto que muitas coisas estão nascendo aqui agora. Depende muito mais de você do que de mim. Tanto que você disser dentro desse ambiente aqui, brota o poço, brota o poço, brota poço, brota provisão, brota sonhos, brota viagens, brota conquista, brota discurso missionário, brota discurso para pós-graduação, brota doutorado, brota mestrado, brota casamento, brota filhos, brota reconciliação, brota restituição, brota mudanças, brota. Alguma porta emperrada, brota agora. Abre essa porta em nome de Jesus. Alguma resposta demorada, brota ao poço. Brota ao poço. Aleluia. Glória a Deus. Já recebeu aí o seu pão, o cálice. Brota ao poço. Aleluia. Hoje foi um seminário completo. Glória a Deus. Queridos, a ceia é sobre Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos de fazer em memória dele. O foco não são os nossos pecados, mas o foco é o que ele fez para que eles fossem completamente perdoados. Não é verdade? Algumas palavras, aliás, todas as palavras faladas a respeito do Messias, elas se cumpriram, todas. Sabe, uma delas é que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Era uma tradição quase na cruz quebrarem as pernas do crucificado, porque o crucificado morria asfixiado, sentava num banquinho para conseguir respirar. Quando quebrava as pernas, ele perdia aquela condição. Mas é interessante, Jesus não morreu com as feridas da crucificação, mas ele morreu por causa da carga de todos os nossos pecados sobre ele. E depois de morto, é interessante, o soldado pegou uma lança e furou o seu lado, o lado do seu coração, e a Bíblia diz que saiu sangue e água. Os especialistas da saúde dizem que o músculo cardíaco de Jesus explodiu. Tamanha foi
foi a carga de todos os nossos pecados sobre ele. Como o profeta disse, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas mazelas. Mas ali o próximo brotou. Foi dessa ferida quando que nasceu a igreja, né? Você se lembra que Jesus tirou uma costela de Adão e puxou a Eva? Mas dessa ferida a igreja nasceu. O poço brotou. E hoje está à nossa disposição todas as bênçãos. Coisa tremenda. Significado profundo. E quando nós comemos esse pão e tomamos esse cálice, nós estamos fazendo lembrança disso, do que Ele fez por nós. Como que todas as palavras de Deus se cumpriram nele, naquela cruz, para que elas pudessem se cumprir na minha vida e na sua vida, no sentido da vida, no sentido da bênção, no sentido do rompimento, no sentido da eternidade. Então, em memória de Jesus, como o pão, toma o cálice e expresse a sua gratidão a Ele. Pois Deus, este rio está neste lugar. Pois leva a vida no próprio Deus, este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Quem tem sede, vem a mim e beba, diz o Senhor. Sede, lava o meu interior. E eu quero fluir entre as águas. E eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir entre as águas. E eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Estenda as mãos para frente. Senhor, Tu és a nossa fonte, o nosso Abba, o nosso Pai. Obrigado. Obrigado pelo Filho que o Senhor compartilhou conosco para termos vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor tão generoso. Obrigado porque em Ti nós somos amados, perdoados, supridos, abençoados. E é dessa forma que nós vamos viver, que nós decidimos viver, posicionados em Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus continue te abençoando ricamente. Graça e paz para o seu coração.